Então, vamos lá. Gente, eu preciso dizer muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Tenho todos os meus queridos por aqui, um pessoal que está vindo por outros, pela Sandra, né? Por ter nos encontrado no Insta. Então, assim, eu fico muito, muito feliz, muito bem-vindos mesmo. Bom, para quem não me conhece, embora a gente já falou um oizinho aqui antes, eu sou Vera Márcia Pina, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e orientadora familiar. E eu tenho o Instituto Faces, né, que a gente começou, Lídia foi a minha parceira inicial na criação da nossa psicopedagogia e neuropsicopedagogia. A partir daí, a coisa foi crescendo, Elis com a gente, e aí está a nossa equipe, a Patrícia, a Sandra, todas ainda fazendo parte como professoras docentes comigo, grandes parceiras, pessoas incríveis, e que foi por isso que a gente resolveu se juntar para conversar com vocês. Eu vou ser mediadora dessa brincadeira. Eu acho que é uma roda de conversas, mesmo que é realmente como eu queria que fosse. Eu fico encantada quando nós fomos vendo assim, as pessoas se inscreverem e de todos os lados, de todas as vertentes, né? E o que me veio assim, como as pessoas estão desejosas, assim como nós, de participar de encontros como este, que de verdade vai poder falar desse novo fazer que esse momento exige da gente, né? E aí poder ouvir algumas pessoas que são nossas parceiras também, e para legitimar o que vocês já estão fazendo e, ao mesmo tempo, ampliar algumas dicas. Então, é por aí que a gente vai caminhar. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito triste, não tem como se negar, não está nada fácil para a humanidade, né, para o planeta, mas eu acho que, enquanto a gente tem tudo isso que está nos preocupando tanto, nos trazendo medos, vivendo com as inseguranças, vivendo o não fazer de muitos, né? Eu tenho situações muito, 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 muito próximas de casamentos que aconteceriam, né? E que vão ter que ser jogados lá para frente, e vai ser melhor, e vai ser tudo maravilhoso, mas não aconteceu, né? Mas aí, quando eu olho para isso, eu olho também que esse momento pede um contraponto, né? E eu acho muito importante olhar também por este outro lugar. E este lugar é assim, que a gente tem uma certeza que a gente precisa não desistir, ser criativo, ser energizante para nós e para os outros, para quem está com a gente, para quem nos encanta também, quem nos procura, e não só os fora, mas assim, com a nossa família, com os nossos amigos, com esse momento agora, de estar junto, né? Aquece o coração. É o contraponto que nos anime, que nos impulsione para um refazer e para um reinventar o jeito de cuidar. Cuidar de nós, do nosso interno, das nossas reflexões, dos que estão junto com a gente, né? Então, acho que assim, esse reinventar o jeito de se cuidar, eu brinco que é até que e para além de o novo normal que virá. E ele virá. Mas ele vai ser um novo normal, que nem diz a Patrícia, a minha filha, né? E não será mais o normal que era. Nós tivemos esse espaço e nesse espaço nós estamos nos preparando, né? Nós estamos cantando, dançando, maquiando, formando novos rituais. Para quê? Para podermos entrar também neste outro, que será diferente, mas também será bacana.
essa live, ela nasceu, esse encontro nasceu de um desejo justamente de compartilhar tudo isso, de compartilhar principalmente experiências. E falando com pessoas que adoram de fato o que fazem, tanto na educação ampliada, né, como na psicopedagogia especificamente nesse momento, né, que é o nosso tema, esse neuropsicólogo, psicopedagogo que está aqui, está se formando, né? Então, assim, é compartilhar mesmo um fazer, a prática, não a teoria. Teoria é importantíssima, ela precisa, ela tem que acontecer, a gente tem que buscar, mas neste momento, para nós, é querer conversar com essas pessoas que nos tragam o fazer. Por quê? Porque, na verdade, é um momento de muita reflexão, é um momento de voltarmos para dentro, de introjeção, de repensarmos como estamos fazendo, inclusive a nossa quarentena, e olhar para as construções que estão acontecendo, apesar da quarentena, é muito, muito significativo, né? E ela nos dá um sentido de inteireza, né? Então, é um momento para refletir, mas é um momento também de fazer, do aqui e agora, de presentificar-se, né? Então, eu acho que está no momento da gente olhar para as possibilidades. Tem que olhar para os desafios, importante, mas olhar para as possibilidades e não só para as impossibilidades, daquilo que eu não tenho, né? A parte que falta, vai estar aí, não tem jeito. Mas, assim, o que eu tenho e o que dá para fazer? A Jorge costuma dizer, o que é o possível nesse momento, eu adoro isso, eu dou sempre os créditos, mas é isso, né, Jó? Então, eu acho que é assim, é olhar os desafios, dialogar com eles, mas ao mesmo tempo dizer, ousar, para mim é a palavra, ousar, que é o que nós estamos fazendo, ousando de verdade e confiar. Fé, a Sandra traz lá o presente que está nos acompanhando nesse momento. A simplicidade desse fazer, sabe? E não um monte de intelectualismo, não, é aqui, é junto. E aí, eu acho que finalizo dizendo que com esse olhar sistêmico, ampliado, que é o nosso olhar, é o jeito da gente fazer todos os nossos trabalhos e vivermos de mãos dadas com as nossas crianças, os jovens, os nossos adultos, porque atendemos a todos em todas as áreas, né? Temos várias vertentes das várias instituições, do consultório, no sentido mais terapêutico, as famílias. Se nós pudermos dar as mãos realmente e com certeza, nós vamos estar fazendo esse caminho, vamos trilhar esse caminho da transformação na continuidade, porque faz parte. Então, era isso que eu queria dizer para dar as boas-vindas. E vou passar agora para a Patrícia, que vai dar algumas organizações aí, e aí a gente começa ouvindo vocês, tá bom? Patrícia, você tem a palavra. Bom, quero só dar as boas-vindas também a todos e todas. Queria dizer que vocês podem ir mandando perguntas aqui no chat, que eu vou vou anotando, e aí no final no final das considerações delas, elas podem responder essas perguntas de vocês, tá? E qualquer coisa, eu estou por aqui, as convidadas. Então, vamos lá, vou começar. Jorja, você é a primeira que terá a palavra. Bom, para quem não conhece a Jorja no corpo a corpo, que é o mais gostoso da gente conhecê-la, e quem já esteve com ela sabe que eu estou falando, mas eu vou contar para vocês que a Jó é pedagoga, é mestre em educação e especialista em psicodrama pelo GTEP, psicopedagoga pelo Instituto Sede Sapiense, em vegetoterapia, em biologia cultural, e ela implementou projetos de educação socioemocional nas redes de ensino de São Paulo, do Rio, Paraty
e Petrópolis. Gente, Jorge é também membro da diretoria do Instituto Sete Sapiense, tem trabalhos fantásticos, um em particular, que acho que ela vai trazer, na Ilha Bela, e parceira de muito tempo, de uma linda caminhada. Jó, a palavra é sua. Tá bom, obrigada, Vera. Acho que eu fiquei convidada pela Vera para falar do que a gente está aprendendo hoje, né? Mesmo nessa situação que parece muito difícil, tem muito aprendizado. Então, eu brinco um pouco que, assim, trabalhar com psicopedagogia, com educação, é trabalhar com aprendizagem, né? E o tempo inteiro a gente aprende, até nos lugares, nos espaços menos felizes ou inóspitos, enfim, acho que a gente vai trabalhando e aprendendo, né? Então, acho que tem uma ideia interessante desse momento, que é como a gente lida com as coisas para se reconectar, né? Eu acho que a gente está vivendo muitos momentos assim, de como é que eu faço de novo as coisas que eu gosto de fazer e como é que eu faço diferente as coisas, né? Acho que tem uma coisa interessante nos projetos e nas instituições, que é pensar assim, como a gente se mantém conectado com as pessoas com as quais a gente trabalha, com as quais a gente lida, né? Então, acho que muitas coisas têm sido feitas e isso foi gerando um movimento, né? Um pouquinho de pedra na água, de eu posso me conectar com outras pessoas, outros espaços, outras situações. Então, assim, o que eu tenho vivido muito fortemente nesse momento são instituições que tinham alguns espaços de diálogo, presenciais ou online, que estão ampliando seus espaços para poder atingir a todos. Porque acho que uma grande preocupação que nós estamos vivendo hoje é com as periferias de uma maneira geral, né? É com o outro do nosso lado, mas é também com quem está numa situação muito pior do que estamos todos nós, né? Então, eu acho que essa é uma questão. Então, muitas plataformas que trabalhavam num tipo de projeto, ou com um projeto bem definido, por exemplo, uma plataforma que trabalhava com educação financeira, resolveu se reinventar e está fazendo, então, assim, eu estou ajudando, eu sou super colaboradora, bem pequenininha, mas assim, de pensar atividades que possam chegar em todos ligadas à educação. Então, é interessante porque era uma plataforma super determinada e aí ela começou a falar assim, puxa, o que eu posso fazer por todos nós, né? Então, a ideia é colocar tudo que for possível, então a gente está fazendo uma curadoria bem bacana das coisas legais que tem para criança, adolescente e sobre o coronavírus, até para a gente se cuidar. Então, acho que quando a Vera fala do cuidado, né, é como a gente estabelece espaços de cuidado, da gente poder chegar no outro e cuidar do outro, né? Como ela falou do Barreiros, não dá para eu não falar, é uma instituição lá na Ilha Bela e a gente trabalha com criança, adolescente e com EJA. Temos trabalhos psicopedagógicos mais clínicos e tudo, mas assim, o que a gente está hoje com uma questão? É como a gente se conecta. Então, o que a gente fez? Na verdade, nós temos contado histórias para eles, para manter um pouco essa ideia do afeto, do gostoso. Então, a gente conta em grupo, coletivamente, todos os professores, coordenadores, enfim, quem está com vontade de contar aquela história, a gente conta no Facebook, porque é o contato que a gente tem com as crianças e com os adolescentes, e no Instagram tem algumas dicas de receitas que eles já fizeram, atividades que eles já fizeram para eles relembrarem, então vai todo o lembrete, mas um pouco para a gente continuar ligado, né? Então a gente tem tido muitos feedbacks assim, puxa, que saudade! As crianças mandam fotos de que estão fazendo as atividades, de que, ai, que lembrança boa! Então acho que assim, essa ideia de manter a conexão é muito legal. E acho que alguns grupos de trabalho com os quais a gente acho que a Vera até falou, estou vendo um monte de gente que eu não via, né? O que a gente tem visto? Esse convite para uma roda de conversa tem sido super bacana. Então, a gente recuperou vários grupos, né, de trabalhos teóricos, de experiências de trabalho, para reencontrar e se reconversar, né? Então, acho que essa é uma ideia muito bacana. Então, nós estamos nos encontrando. E, a partir desses grupos, eu tenho visto várias coisas que estão acontecendo mesmo. Então, assim, muita solidariedade. Então, eu acho que assim, lá no SEDES a gente tem
desde trabalho clínico para atendimento para todo mundo, né? Não só para o pessoal da saúde, porque acho que assim, tem muitos grupos atendendo a saúde, porque a saúde está no olho do furacão, não dá para a gente não enxergar isso. Então, tem vários grupos de terapeutas que estão se dispondo a fazer atendimentos online gratuitos. Depois tem grupos atendendo todo mundo, porque acho que essa questão da gente ficar presinho, né, em quarentena, não é uma questão fácil. Então, tem aumentado muito o índice de violência doméstica, enfim, o índice de violência contra a criança. Então, assim, chegar a assuntos bacanas nessas casas e nessas famílias é fundamental. Então, várias pessoas têm feito esse caminho, né? Outra coisa é realmente levar comida, né? Que acho que é um outro campo que as pessoas têm feito. Então, acho que assim, atividades bacanas, e acho que tem uma coisa que a gente está recuperando hoje, que é muito legal, que é a colaboração. Então, por exemplo, o que as pessoas estão fazendo é recolher coisas maravilhosas que já têm, elas já existem. Só que aí, assim, estavam soltas. De repente, a gente faz uma curadoria para ficar num espaço. Ou a gente vai indicando para as pessoas, olha, tem uma coisa maravilhosa, estão liberando os livros online, estão liberando os passeios nos museus, né? Eu acho que tem uma coisa de colaboração de todo mundo com todo mundo, e as pessoas estão cedendo. Então, você liga e diz assim, ó, dá para fazer? Posso pôr isso, o teu link naquelas... Pode. Então, assim, eu acho que esse espírito de colaboração é um aprendizado bastante importante que a gente pode manter, né? Porque quando a Vera brinca do novo normal, eu diria o seguinte, nós estamos vivendo o que é normal. O normal hoje é fazer uma conversa como essa, né? As nossas rodas de conversa são essas. Então, é como a gente lida com o aqui e agora todo dia, porque senão a gente fica naquela coisa meio saudosista, ou imaginando o que será o futuro, o que só gera ansiedade, né, gente? Porque a ansiedade está colada numa coisa lá atrás ou colada numa coisa lá na frente. Eu acho que a grande potência da gente poder estar conversando e pensando no aqui e agora e fazendo relações colaborativas e de aprendizagem, né? Eu fico pensando assim, nós também como professoras, né? Eu fiquei pensando no campo dos professores, num grupo que pensava coisas, né, Vera, bem presenciais, muito importantes de estar junto. Nós estamos nos reinventando o tempo inteiro nessa aprendizagem, né? Que é poder fazer coisa nova e não ficar numa coisa de crítica, né? Porque quando acho que a gente faz assim, isso não vai dar certo. É o que temos, né? Como ela brinca que eu falo, é isso mesmo. Nós temos hoje uma possibilidade de conexão que é online. Então, bora lá fazer o melhor que a gente consegue, né? Então, eu acho que assim, essa ideia é muito legal. Então, eu fico sempre pensando que assim, não vamos gerar ansiedade uns nos outros. Eu acho que é muito mais uma perspectiva de pensar assim, hoje o que eu posso fazer que vai colaborar com as pessoas e conectar com as pessoas, né? E quem que eu posso ajudar que está perto ou quem que eu posso ajudar que está longe, porque essa é uma oportunidade interessante, né? Então, por exemplo, eu tenho pego muitos materiais da língua portuguesa que não são brasileiros, né? Que vêm de Portugal, que vêm de Angola, que vêm de outros lugares que falam a nossa língua. E acho que nesse espírito colaborativo a gente faz um trabalho grande também com a Missão Paz, em especial a Cris, que é uma parceira minha de trabalho e tal, está atuando muito lá. E agora eles, por exemplo, eles estavam dando aula de português para todos os refugiados. Não podendo, o que eles estão fazendo? Estão fazendo por WhatsApp, porque algumas coisas a gente tem que chegar. Na verdade, eles precisam chegar no WhatsApp, que é o lugar que todo mundo chega, né? Eu acho que assim, aqui a gente ainda está em algumas mecânicas que nem todo mundo chega, né? Então, eu acho que essa é a ideia. Então, assim, eles estão dando aula agora para 3 pessoas, que é o que é possível, mas o WhatsApp está abrindo para 8. Então, também todas essas plataformas estão abrindo também gratuitamente. Então, de novo, tem um espírito colaborativo, né? Que é pensar o seguinte, puxa, isso pode ser uma coisa bacana e todo mundo está precisando desse uso. Então, as pessoas estão ampliando e pensando caminhos. Então, assim, tem muitas aulas acontecendo com os refugiados, né? E a gente vai conversando, né? Essa ideia, por exemplo, a gente conseguiu lá entre
Então, levar cestas de comida, fazer coisas com eles, porque nem sempre isso é possível. Eles estão, enfim, em situações mais difíceis. E aí, o que a gente vai construindo? Mas também vai construindo possibilidades de encontro, de conversa, né? Então, eu vejo que nesse campo da aprendizagem, né, que a gente se debruça muito enquanto psicopedagogo, é um campo que dá para a gente ampliar, né? Pensar o que aprendemos no coletivo, o que aprendemos na relação mais do social, dessa relação colaborativa. E de verdade eu fico pensando que tem uma ideia, né? O Maturana retomou alguns grupos de trabalho, eu tenho estado com ele. O Humberto Maturana é uma pessoa bem interessante, que vem da biologia para a educação, enfim, algumas pessoas devem conhecer, ele é um teórico, enfim, e ele traz uma coisa muito bacana, que é assim, o que a gente vai querer conservar e o que a gente pode abrir mão disso tudo que estamos vivendo, né? Porque acho que uma das coisas que é impressionante, eu fico pensando do que a gente vem vivendo, né? É uma ideia de que a gente não precisa de tudo que a gente tem, né? No sentido, o quanto a gente está vivendo com muito menos espaço, uso de um monte de coisa, né? Eu fico pensando, pelo menos eu, né? Eu não sei se todo mundo, mas a gente vai vendo assim que tem umas coisas que a gente achava que precisava muito, de repente não precisou tanto, né? Então eu acho que é um momento interessante. Ouvi muito de todo mundo assim, estão arrumando a casa, tudo que a gente não chegava antes, a gente está chegando, né? Está conseguindo ter tempo para isso, ou enfim, está fazendo tempo para isso. Então eu acho que é legal a gente poder pensar nisso, assim, o que vamos levar disso tudo, né? Nesse espírito mais colaborativo. E não vale, acabou as coisas, acaba tudo, né? Porque não acaba tudo. A vida é contínuo, né? Então, para mim, o normal de hoje é hoje, e a gente espera que no normal de amanhã a gente leve muitas coisas boas. Muito obrigada, viu, gente? Beijo para todos. E todas, né? Vão ser ouvidas. Agora a gente gosta disso, né? Todos e todas, bem-vindos e bem-vindas. Então tá tudo certo. Jó, já me disseram que é todes, né? A gente tem que botar um X aí, que eu não sei muito como eu falo, mas está tudo certo. Essa é uma novidade. Bom, Jó, muito obrigada. Eu acho que é isso, que coisa maravilhosa. Pensar que eu estou fazendo e o que vai se conservar. Então, nossa, obrigada mesmo. Bom, e aí, então, eu vou chamar agora a Elis Regina, que para quem não conhece, a Elis Regina Krieger, né? Minha parceira irmã aí de monte de tempo também, docente lá no Instituto, ficou comigo também, tá dentro de um processo de coordenação, de criações, enfim. E a Elis é especialista em psicopedagogia clínica institucional pela Universidade Paulista. Ela é especialista em interpretação de mitos e contos também, trabalha muito com a psicologia analítica e todo este envolvimento. Trabalha na clínica atuando com crianças, adolescentes com dificuldades de aprendizagem e orientação de pais, e pós-graduada em psicologia transpessoal e na extensão em neuropsicologia com o Mauro Muscati na Neuroclin. Elis, obrigada que você está aqui e você tem a palavra. Tá bom. Só ficar de olho na Patrícia aqui, né? Então tá bom. Bom, gente, é um prazer. Obrigada, Vera, pelo convite. Eu fiquei pensando, né? O que dá para compartilhar? O que de relevante na minha experiência nessas últimas 7 semanas? Eu ando contando no calendário, acho que são 7 semanas já que a gente está, né? Fora da rua, até dentro de casa. E eu vou contar primeiro que eu era daquelas que achava que online não dava certo, não daria.
Até nos nossos cursos, né, Vera, a gente comentava, as pessoas pedem online, acho que não vai dar isso, como que a gente vai fazer uma aula online para psicopedagogia, onde a gente monta as coisas, desmonta, conta, corta, recorta, não vai dar certo. Então, quando saiu a notícia da pandemia, eu não acreditava, eu pensei, não, isso aqui deve ser 15 dias, não é possível, vai ser só férias de 2 semanas. Não foi, são 7 semanas. Então, a primeira coisa é que me surpreendeu bastante. Aliás, eu acho que para mim a palavra é surpresa, eu estou muito surpresa. E surpresas muito boas. Pouca surpresa ruim, eu acho que o que era ruim eu já esperava, fora a pandemia, que eu acho que isso aí pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava no mundo, né? Mas, para mim, a surpresa foi que as crianças e os adolescentes não tiveram a menor dificuldade, eles queriam continuar online. Teve gente que me chamava antes do horário, eu levava um susto, eu não acreditava, eu pensei que eu ia ter que dar uma cutucadinha, né? Não. Então, a primeira coisa é que eu pensei, realmente é outra geração, né? Para eles é tão fácil. Isso foi uma grande surpresa. E a partir do primeiro atendimento, a minha surpresa, eu até lembro de quem foi, uma adolescente, depois vou falar um pouquinho desse atendimento com ela, uma adolescente de 13 anos, é que funcionou super bem. E eu fui acolhendo o que vinha. Então, a minha regra é essa, é o que vem. Então, às vezes é na sala, às vezes é no quarto, eu vou falar disso também, espero que dê tempo, né? Mas a questão do setting, né? Que faz muita diferença para a gente, né? E para qualquer terapia. E acontece que agora, às vezes, a criança, ou o teu paciente, ou quem seja, está na sala com outras pessoas e as pessoas cruzam, e às vezes não tem jeito, porque às vezes é um bebê, né? Às vezes a internet não pegou lá, né? Estamos falando, né, Jorge? Agora, tu estava conversando e eu pensando, né? Esse social todo do Brasil, porque tudo ficou muito intenso, então as diferenças sociais, elas estão gritantes, né? Enquanto a minha filha tem aula online todo dia, com o professor lá fazendo 1000 extrapolias, né, para dar conta, a gente sabe que a grande massa, milhões e milhões e milhões, não tem nem aula, né? Bom, mas então, aí era bebê que chorava, era criança, e eu acolhia. Bom, é o que tem hoje para o almoço, talvez no jantar melhore, né? E assim eu fui no lema do me adaptar um dia por vez. Minha meta hoje é me adaptar a esse dia, né? E aí as surpresas foram essas, de uma enorme disponibilidade dos jovens, né? Para serem atendidos, para conversar, para bater papo e para produzir também as coisas deles, que eles queriam, por essa via. E eu gostei de umas outras surpresas que com essas eu não contava também, que era a seguinte: eu tenho 2 casos de crianças que têm muita dificuldade para se expressar verbalmente, são muito tímidos, e nesses 2 casos também estão comigo há poucos meses, isso também importa. Mas o fato é que, no online, essa distância física parece que dá uma garantia de um espaço onde eu vou falar um pouquinho mais. Ou quando eu mandar o WhatsApp, eu vou falar alguma coisinha também. E que nem sempre no consultório, fisicamente junto, isso é tão fácil assim, às vezes demora um pouco mais. Então, essa distância física é assim, né, gente? Distância física para alguns tipos, sim, dá mais tranquilidade para se expor, para se expressar. Isso foi muito interessante. E teve até o caso de um deles, né, dos adolescentes, que eu achei que foi assim incrível como essa pessoa se expressou bem melhor, né? Foi mais rápido do que eu esperava, né? Uma outra coisa que eu achei que foi um ganho nos atendimentos é que
Como? São diversas plataformas que a gente usa. Alguns eu estou atendendo Skype, outros eu estou atendendo pelo Zoom e outros eu estou atendendo pelo FaceTime. Mas o sensacional que eu achei é que na clínica os pais levam. Ou os pais, a babá, o motorista leva e deixa na recepção. E agora o carinha fala comigo. Ele diz assim, posso entrar, Elis? Eu já estou pronto. Porque ele me manda o WhatsApp. Né? Ele já fala direto comigo. Elis, hoje eu vou precisar 10 minutinhos sair antes, porque eu combinei com um amigo de falar, sei lá, vai ter um chat dos dois, né? Dá para a gente começar antes? Então, todo esse papo que antes era feito pelos pais já está sendo direto, né? Ou seja, o paciente, ele está muito mais dono desse espaço de conversa. Ele está muito mais dono de como que funciona essa dinâmica da terapia, né? E eu achei isso lindo demais, adorei e foi sensacional quando eu comecei a atender uma menina que entrou agora em terapia durante a quarentena e eu estava conversando com ela sobre se ela sonhava, enfim, ela veio com uma questão, uma adolescente também, de 13 anos, e veio com uma questão de pouca fala em casa, muito retraída. Tem uma irmã que é o oposto disso, a gente conhece bem como é que isso é, né? E ela muito quieta, entrando na adolescência, preocupando os pais e apresentando dificuldade na escola, coisa que ela não tinha antes, né? Muito desatenta, esquecia de fazer, tarefa, parará, parará. E bem no início da quarentena ela entrou comigo. Primeiro contato, né? Ela super acostumada com tudo online, né? Mas eu na minha primeira semana de quarentena, eu lembro que foi. E aí eu conversei com ela sobre os sonhos um dia, descobrindo o que ela gosta. Eu uso música com ela porque ela gosta muito de música. Por sorte a minha, ela gosta de música brasileira, MPB. E aí ela no dia seguinte ela me manda um recado. Elis, que eu tinha conversado com ela sobre os sonhos e sugerido que ela tivesse um caderninho. Ela disse que não sonhava, dormia mal, que ela tivesse um caderninho, que se ela colocasse o caderninho com a caneta ao lado da cama, provavelmente ela estaria sinalizando para ela mesma que ela gostaria de sonhar e lembrar dos sonhos. Dito e feito. Fazia anos que ela dizia, né? Segundo ela, que ela não lembrava de sonhos. No dia seguinte, ela me manda um desenho de uma girafinha, girafa, né? Aquele pescoço comprido. E lá em cima do pescoço da girafa tinha 3 risquinhos. Ela fotografou, como eu disse para ela, se tu puder, tu fotografa, se tu sonhar, né? E me manda. Depois a gente conversa. Ela fotografou, bem feliz, ela disse, fiquei muito feliz, escreveu na mensagem, fiquei muito feliz que há muito tempo eu não sonhava, não lembrava dos meus sonhos. Eu expliquei que a gente sonha e não lembra. E aí eu disse assim, nossa, mas tem 2 risquinhos no pescoço da tua girafa? Ela disse, parecia assim um estalinho. Estalinho, girafa é um animal que a gente sabe, não fala, né? Não tem som. A girafa, não sei, deve ter um sonzinho, não sou especialista, mas eu lembro até de um comercial de margarina, né? Que tinha a girafa não fala, né? E aí falei, olha que interessante, é um dos únicos mamíferos que não tem um som, né, conhecido. E aí ela botou lá, ha, ha, ha. E eu perguntei, será que a girafinha está querendo começar a falar? Esse estalinho é porque quer começar a falar? E ela fez, ha, ha, ha. Então, gente, a tecnologia ajudando enormemente, né? Para, inclusive, essas pessoas essas crianças, esses jovens que estão ali querendo conquistar um lugar de escuta, né? Que isso é o que ela me conta, que falta escuta na casa dela, né? Então, eu falo, e aí vem o meu próximo ponto que eu queria compartilhar com vocês. Ela me diz assim, essa mesma menina, sabe o que é, Elis? É que aqui, quando eu vou falar, o meu pai já, no meio da frase, ele já sabe o que eu ia dizer e ele já diz se está certo, se está errado, se ele concorda, se ele não concorda, o que tem que fazer, né? Então, que coisa mais linda, né? E que coisa mais, a princípio, paradoxal,
numa distância, num espaço com distância física, a gente poder ajudar as famílias a repensarem esse diálogo dentro de casa. E essa é a questão, gente, onde eu mais tenho trabalhado. A gente já está em 7ª semana. E eu vou dizer para vocês que mesmo as crianças que eu tinha em atendimento com questões não tanto de comportamento, mas bem nítido de leitura, escrita, raciocínio lógico, o que a demanda e que eu estou acolhendo maior deles é de diálogo com os colegas, com os professores e dentro de casa. E é nisso que eu estou trabalhando, na escuta empática, no tentar ouvir o outro até o final, no tentar limpar esse espaço interrelacional que é para eu te escutar sem já ficar elaborando uma resposta, enfim, ajudando essas crianças e adolescentes a conquistarem o espaço de escuta e de fala, né? Com os colegas, porque também só o WhatsApp, é isso que eu vejo, né? Para finalizar, só o WhatsApp, mensagem, o que eles tinham em sala de aula de conversar com o colega olhando, não tem mais. Então fica aquela troca truncada e eles mais ainda, né? E aí a menina me diz, que é um outro caso, né? A menina diz, mas eu só falei assim, ela entendeu assado. E aí, por quê? Só está no mini textinho que é tudo abreviado, né, gente? Então, isso é uma coisa mais linda que a gente está podendo viver. Realmente, surpresas muito boas nesse período. E é isso, eu tinha mais alguma coisa para falar de instrumentos, de estratégias, né? Que a Vera disse, vamos trazer a prática. Mas não é nada diferente do que eu já fazia no consultório físico, porém, com mais tecnologia. Então, eu estou usando mais PowerPoint, estou usando mais música, estou usando mais imagem, que é o que é possível com compartilhamento de tela. Né? A gente pode escrever lá junto, pode montar, pode fazer 1000 coisas, livrinhos pelo PowerPoint, enfim. Mas isso aí vocês já devem saber e devem usar, né? Só que eu intensifiquei mais agora por conta desse contexto, certo? Era isso, espero que tenha colaborado com vocês. Oi, Elis, nossa, super, com certeza. E isso que você trouxe é a prática, né? Quando eu digo, não é só técnicas que estariam talvez em algum manual, né? Eu acho que a prática é isso, né? É aquilo que a gente está fazendo. De repente, poder ler que um sonho pode estar despertando algo dentro dela, viu? Fantástico isso, Vera, fantástico. E todos os contos e mitos que eu tenho trabalhado com eles, né? E que começou contigo, né? É o início da história, né? E que é nessa hora, então, mais ainda, né? Porque você tem ali o fonezinho que entra direto no ouvido da pessoinha. E está sendo muito legal. Eu acho que poder contar essas histórias, eles poderem estar vendo também, passo a passo, e fazendo esse olhar mais silencioso. É ler o silêncio, né? Ô Vera, tem mais uma coisinha para dizer. Uma das preocupações iniciais, que a gente, quando vem o novo, a gente quer encaixar no que já existe, na referência que já existe, né? Que é a questão do paradigma, né? A gente está vivendo a quebra disso, né? Em que caixinha eu vou pôr, né? E não adianta transpor, não vai ter caixinha que encaixe, então tu vai ter que recriar mesmo. E uma das preocupações era tempo de sessão. Não adianta, você tem que ir vendo de acordo e respeitando o tempo. E tá tudo bem, é o que tem. Hoje deu para ser 30 minutos, deu para ser 30 minutos. E ter tudo isso contratado com os pais e combinado, que é assim, né? Aquela coisa da privacidade também, né? Que muitos adolescentes precisam, né? De um quarto com internet. E isso foi uma conquista que eu também consegui junto com esses adolescentes, porque muitos, por incrível que pareça, não tinham. Né? Então, essas adaptações, essas preocupações que a gente tem e que é isso, é o que tem, é o que temos. Vamos trabalhar com o que tem. Muito bom. Obrigada. Elis. Maravilha, maravilha. Bom, então agora eu vou passar para Sandra, né? Sandra Nascimento, também uma querida parceira no Instituto, né? As aulas da Sandra, quem já teve aqui, eu não sei porque já me perdi um pouco, né, com todo o pessoal, mas quem já teve as aulas fala, meu Deus, a aula da Sandra. Então, são imperdíveis, porque com esse seu jeito
doce também, mas com uma competência, né? Mais não, mas junto com isso, trazendo coisas tão fundamentais o tempo todo, né? Bom, a Sandra, ela é pedagoga pela PUC, psicopedagoga clínica institucional pelo SED Sapiense também, tem uma especialização em deficiência intelectual pelo PEI no nível 1, né? Também tem a extensão em neuropsicologia pela clínica Neuroclin, que nem a Elis, porque fizeram juntas na ocasião, né? E daí é que a gente começou a neuropsicopedagogia, né, Elis? E foi membro 16 anos da Associação Brasileira de Brinquedoteca. Sandra, você Oi. tem a palavra. Obrigada. Queremos muito te ouvir. Obrigada. Todos estão ouvindo bem? Está tudo certo? Então tá bom. Eu quero aqui relatar como tem sido a minha experiência particular, né? As coisas que eu vivi no começo dessa quarentena e como eu venho vivendo e o que eu fiz no começo, o que eu venho fazendo agora nessa 7ª semana, né, Elis? Como você colocou também, eu estou aqui semana a semana. Semana passada eu estava conversando com a Vera no telefone e eu disse para ela, numa das coisas que nós nos falamos, que eu estava registrando tudo isso, né, Vera? Essa minha experiência, tanto do ponto de vista emocional, quanto da prática da psicopedagogia, né? E eu assim como você, Liz, eu fui eu estava no seu grupo, nessa resistência de continuar no consultório. Até o último minuto. Eu lembro que a semana que antecedeu, dia 23 de março, eu ainda estava relutando em ficar no consultório, já com muitas crianças faltando, porque os pais estavam com muito medo já. E eu também achando que era uma coisa que duraria aí uns 15 dias, né? Quando veio o estabelecimento em si, né, da quarentena, e que realmente as escolas pararam, meu primeiro sentimento, e eu quero muito dividir isso com vocês, foi de absoluto pavor, né? Eu fiquei com muito medo, e por alguns momentos eu me senti como as crianças na psicopedagogia, né? Muitas vezes sentem, paralisou o pensamento. O medo tomou conta do meu pensamento, né? Isso num primeiro momento. A hora em que eu fui conseguindo transformar esse medo, né? E as possibilidades começaram a tomar o lugar, a ocupar o lugar do medo, as ideias começaram a surgir, né? Porque para mim era impensável também, né? Como fazer isso online? Como fazer a sessão terapêutica psicopedagógica online, né? E uma das coisas que eu escutei na quarentena de uma colega minha, psicopedagoga, que ela disse que escutou de um outro colega, porque a gente usa muito isso, né? O presencial ou não presencial. Nós estamos presencialmente, eu não tinha pensado nisso, dessa forma. Estar aqui na tela é uma presença. A gente não está no corpo a corpo, mas a gente está na presença. E as crianças estão na nossa presença também, né? Então, as possibilidades começaram a tomar o lugar do medo, graças a Deus, né? E eu comecei a pensar, de uma ordem um pouquinho mais prática, o que eu poderia fazer sem perder o foco psicopedagógico, tá? Sem perder o meu lugar na psicopedagogia. E fiquei pensando que talvez não é o único, né? Mas um dos braços, um dos recortes onde eu poderia aprofundar um pouco mais a minha atuação psicopedagógica, era, por exemplo, no braço pedagógico. Por quê? Porque a escola entrou em casa. Né? E tudo foi muito rápido. Foi rápido para a gente, foi rápido para as escolas, foi rápido para as crianças, foi rápido para os pais. E tudo, inicialmente, estava um caos. Estava todo mundo perdido. Então, pensei que esse seria um braço que eu poderia aprofundar um pouquinho mais neste momento. Orientar os pais no que eu pudesse, dentro desse contexto todo, né?
estreitando os laços, porque o nosso trabalho não se faz sem vínculo, não vejo essa possibilidade. E sem o vínculo com a criança, sempre digo que quando eu recebo uma criança nova, eu recebo no mínimo 3 atendimentos. É a criança, os pais e a escola, no mínimo. Então, estreitar esses laços, para mim foi bastante importante pensar nessa possibilidade, continuar fazendo essa ponte entre pais e escolas. Depois veio um terceiro momento para mim, que foi de uma explosão de uma ansiedade e de uma criatividade. E eu passei 2 noites sem dormir no final de semana, criando atividades, pensando nas pessoas que eu atendo. Né? Eu não tinha começado a atender online ainda, tá? Isso é antes. E eu escrevia atividades, escrevia jogo, escrevia brincadeira, escrevia, né? Tentando essa experiência com esse novo, né? Que eu também não conhecia. E aí, bom, vim para casa, meu marido gentilmente me cedeu o escritório dele, fiz aqui o meu QG. Eu enchi 3 malas de jogos, de brinquedos e de materiais gráficos, de desafios de pensamento que eu tenho no consultório. O que eu pudesse lembrar, eu trouxe. E uma coisa que eu fiz, pensando muito, porque até então eu não sabia quais crianças ficariam comigo e quais não, né? Porque nem todas as crianças ficaram online, alguns pais optaram por N razões não fazer online, enfim. Mas eu procurei trazer para minha casa um objeto, ou um jogo, ou uma atividade que tinha sido muito significativa no atendimento, no consultório, para cada um que eu atendo. Né? Então, para um era um bichinho, o outro era a fadinha, o outro era a princesa, o outro era o índio do Playmobil, o outro era um jogo que fez um sentido enorme, não só do ponto de vista da cognição, mas no sentido afetivo, na relação lá no consultório. Porque eu achei que era também uma possibilidade de, para mim até eu acho, talvez a necessidade tenha sido mais minha, de dizer, olha, tá aqui, ó, a gente continua junto. Eu trouxe isso. E quando eu mostrei isso na tela para eles, o rostinho, você trouxe, né? Você trouxe o meu Playmobil do índio, deixa ele aí do seu lado, fica mostrando ele para mim, né? Então, eu fui cuidando dessa questão prática. Fiquei muito apreensiva com 2 questões inicialmente. Primeiro, a máquina, computador. Eu não tenho muita intimidade, né? Hoje em dia eu já estou me achando bem mais sabida com isso. Tenho aprendido muito, né? Mas eu não tinha quase nenhuma intimidade, a não ser as coisas mais necessárias que a gente já fazia aqui, enfim, no consultório. E a segunda coisa que me preocupou foi o setting psicopedagógico. No consultório, eu estou olhando aqui um pouquinho o que eu escrevi para eu não me perder. No consultório, eu tenho a minha sala, que eu construí ao longo de 30 anos de trabalho. Eu amo aquele lugar. Eu tenho um ambiente protegido, eu tenho um ambiente organizado, controlado e sigiloso. Eu não sabia o que me esperava aqui na tela. Principalmente em questão ao controle, né, o ambiente controlado e a questão do sigilo. Tá? Então, isso foram questões que eu fui pensando, né? E que agora, a partir daquele momento, eu também estava dentro da casa da criança. Não era só a escola que estava na casa dele, eu também estava dentro da casa deles, né? Bom, enfim, fui organizando as plataformas, um é no Zoom, outro é no Skype, outro é no Hangout, outro é no FaceTime. Às vezes ainda me confundo quem que é um, quem que é outro. Eu estou chamando no Hangout, a mãe já está me chamando no Skype, enfim, mas no fim tudo dá certo, tá? E aí eu fui pensando em 2 ações também no fazer, né? Então, primeiro, muito do que a Elis falou do que vem, né? Como vai ser essa demanda? Então, eu pensei, acolher as crianças, né? No que elas estão entendendo de tudo isso, porque algumas realmente achavam que estavam de férias, né? Então, assim, como é que elas estão percebendo essa situação? Como é que elas estão vivendo essa situação? Tá? Como cada família, em sua singularidade, em sua particularidade, está vivendo isso, né? Enfim, o escritório foi para casa, a escola foi para casa, né?
As funcionárias que estavam na casa fazendo o serviço de casa também não estavam mais, né? E a terapeuta também estava entrando na casa da criança. Então, como é que eu podia ajudar cada família nas demandas diferentes? Então, foram muitas conversas com pais, né? Muitas. Como eu já tinha falado, eu achava que, penso ainda, que é hora da gente estreitar cada vez mais esses laços. E aí, 3 palavras para mim, e você, a Jorge já falou, a Elis também, eu estabeleci como palavras desta quarentena, né? Parceria, coragem e possível. Tá? Foram as palavras que eu estabeleci. E aí me pus uma pergunta, vamos aprender isso aqui tudo juntos? Todos juntos? Segunda ação, eu me colocar muito disponível ao novo, ao que é possível neste momento, porque a gente se exige muito, né? A gente sabe o quanto a gente estuda, o quanto a gente rala, o quanto a gente vai em busca das coisas. E ao inesperado, gente. O que viria nesta tela e que eu não ia, talvez, conseguir controlar como eu controlaria dentro do consultório. Tá? Aos poucos eu fui ajudando a organizar o atendimento, essas coisas mais práticas. Então, aonde vai ser, né? Em que momento vai ser, que ambiente que vai ser, né? Vai ter um adulto junto? Não vai? Eu atendo várias crianças com 6 e 7 aninhos também, né? Então, talvez precisassem de uma ajuda de um adulto, que é um adulto que vai ajudar. Bom, começaram os atendimentos, fui pelas demandas, e aí o que vai ficando cada vez mais concreto, acho que vocês devem sentir da mesma forma, que as dinâmicas já sabidas por nós, das famílias, das crianças que atendemos, elas foram ficando cada vez mais concretas. Mais concretas, porque você está olhando o que está acontecendo. Né? Então, as famílias que são mais desorganizadas, as que são mais organizadas, as que são super parceiras, as que promovem circulação de conhecimento, as que vetam e castram a circulação do conhecimento, as mais invasivas, as mães que, apesar do filho estar no ensino fundamental 2, ainda não descolou da criança e precisa estar ali, dá um tchauzinho, né? Vai lá e serve o lanche na hora que está o atendimento, né? Lidar com essas questões muito inesperadas também, por exemplo, de estar no meio da sessão, aí cai o áudio, aí caiu o vídeo, então como é que faz? Aí eu fui vendo, fui aprendendo, né? Eu sempre estou atendendo com o celular desligado, no mudo, mas eu fui combinando, qualquer coisa eu estou com o celular, ó, caiu aqui, a mãe vinha aí, né? Enfim, e as dinâmicas foram se revelando e se concretizando cada vez mais. E aí eu fui observando uma outra situação no meu fazer aqui, né? O quanto os pais estavam podendo aprender, como não é simples ensinar. Não é simples ensinar. A gente estuda para isso. A gente faz faculdade para isso. A gente faz especialização para isso. A gente faz um monte de curso para isso, né? Eu ouvi de muitos pais dizendo, pô, mas eu explico tanto, como que não aprende? É uma coisa tão simples. Não tem a menor paciência, Sandra, né? E outras que eram da ordem da fantasia mesmo dos pais, deles até acharem que as crianças, aí eu digo até talvez os menores do F1, que eles tinham essa fantasia mesmo, que as crianças vão para a escola, elas sentam, olham para o professor, anotam tudo, fazem as coisas com toda a autonomia, se possível não erram muito, né? Não conversam com ninguém que está ao lado, não interrompem a atividade, né? E aí eu vivi muitas situações de crianças dessa forma, de mães até que estavam juntos. Eu lembro de um menino em especial que estava jogando um jogo de batalha, aquele de cartas que você vai virando e soma, né? Desculpa, esse não, de dados. Ele jogava o dado, só que a mãe ficava assim, presta atenção, senta direito, olha as costas, olha para cá, presta atenção, ela está falando com você, pega o dado agora, joga o dado. Ele começou a tirar o dado para a mãe buscar, óbvio, né? E aí ela falava assim, agora some rápido, vamos lá, veja lá quanto que dá. E eu falando para ela, calma, espera aí, ele tá pensando, ele tá não sei o quê, tarará, tarará. E ele jogava o dado no chão. Aí ele virou para a mãe, ele tem 6 anos. Ele virou para mim e falou, mãe, você me faz um favor? Você pode sair daqui?
Você está me atrapalhando, mãe. A Sandra tem calma de esperar eu pensar. Você está me atrapalhando, eu não consigo pensar. Aí ela deu risada, falou, nossa, como eu sou ansiosa, né? E aí ela falou tchau, né? E assim, e ele gerencia a sessão de uma forma. Ela chega, ela liga lá, ela dá um oizinho, ela fala, já sei, tem que sair, né? Então, são situações, outros que, por exemplo, né, na hora em que você está ali na lida e lidando ali com aquela dificuldade, ele fala assim, não estou te ouvindo. Ai, não estou ouvindo, não. Ai, ficou horrível, está cortando, está cortando. E aí eu virei e falei assim, me fala uma coisa, depois dessa sessão você vai andar a cavalo? Ah, eu vou andar a cavalo, que ele está na fazenda. Eu vou andar a cavalo, sim, eu estou esperando. Eu falei, está cortando a ligação, né? E já entendi. Então, assim, outro que o pai passa lá, né, enfim, sem camisa, atrás. Então, são situações tão inusitadas que a gente vive, né, no atendimento online, que a gente tem que lidar. E também poder explicar para os pais, né, que essa criança ela é pequena, ela não vai... O que é prestar atenção, gente? Prestar atenção é ficar sem os 50 minutos, sei lá, meia hora ali. O que é uma atenção normal? Criança pequena é criança que ela vai parar, ela vai interromper, ela vai falar de um outro assunto, aí você acolhe aquele assunto, volta para a atividade, né? Ela vai querer te mostrar. Tem alguns que pegam o iPad e que vão te mostrando a casa inteira. Eu conheço cachorros, eu conheço avós, eu conheço os empregados, eu conheço muita gente das casas, né? Porque eles vão querendo mostrar tudo. É uma situação muito diferente. Então, também poder fazer, ter essa flexibilidade, essa abertura e tentar lidar com o que a gente tem naquele momento é muito importante. Do ponto de vista mais prático, o que eu fui fazendo, né? Eu fui lançando mão de jogos que eu já tinha aqui, alguns que eu trouxe e que eu achei que eram possíveis da gente trabalhar desta forma, de mostrar na tela e coisas assim. Trouxe aqui uma prancheta, né, onde eu posso pegar e explicar e mostrar ali na tela as coisas que eu preciso dar alguma explicação um pouco mais específica. Com os maiores, eu tenho alguns materiais, isso quando eles não propõem, né? Porque eles propõem muita coisa para a gente também, que a gente vai aprendendo muito o tempo todo. Mas onde eu posso, por exemplo, eu tenho alguns livros de desafios de raciocínio lógico, onde eu fotografo e eu mando pelo WhatsApp, a gente vai resolvendo juntos. Tá? Jogos de atividades de papel que a gente pode fazer, eu aqui, a criança na casa dela. E para os pequenos, na minha experiência, eu fui observando duas coisas que também ajudaram, além dos jogos e das brincadeiras que a gente vai fazendo no contexto psicopedagógico, onde eu achei que elas ficavam um pouco mais, elas conseguiam ficar um pouco mais concentradas. Até porque também eu estou auxiliando nessa questão do entendimento do conteúdo pedagógico, isso também entrou de uma forma um pouquinho mais forte neste momento, porque nem sempre eles estão ali entendendo a aula online, porque são 100 e não sei quantos alunos na mesma aula, ou as videoaulas, então ficam muitas dúvidas, os pais não conseguem muitas vezes resolver, e eles chegam em mim, né? Então, o que eu tenho feito? Com as crianças também menores, eu tenho feito atividades de conteúdos da escola, tá? História, geografia, língua portuguesa, matemática, pensando em cada um, e são atividades extremamente customizadas e exclusivas para o entendimento específico do conteúdo X, que a criança não estava dominando ali naquela videoaula que ela teve ali online, né? E conto com pais super parceiros, que eu mando por e-mail, eles imprimem, eles só levam na hora da sessão, né? Então, isso eu fui observando, que a criança fica um pouquinho mais ali, até parada mesmo, parada, sentada, fazendo aquela atividade junto comigo na mediação ali, das questões todas da cognição, que a gente trabalha o tempo todo, e com o fone de ouvido, né? Porque tinha muitas crianças que estavam trabalhando sem fone de ouvido, principalmente os pequenos. E ter esse microfone aberto, fica um zoom, 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 que eles ficam olhando para cá e olham para lá. Né? Então, o fone também foi um instrumento que focou
ajudou a focar um pouco mais na hora do atendimento. Porque tem muitas casas assim que o caos se estabelece. Ele estava contando de um caso, e outro dia estava atendendo uma menininha pequena, e eu fiquei com pena da mãe, porque ela tem um menino de 2 anos e pouco que estava ali chorando na sala, ela em reunião no telefone, pegando o menino com a mão. A menininha que eu estava atendendo tirava o fone, punha o fone, saía da cadeira, entrava na cadeira, porque ela também queria participar ali do que o irmão estava chorando. Ela punha a menina na cadeira, pegava... Eu falei, gente, coitada. Loucura. É muita loucura, né? Posso pedir? Não. Então, assim, é só... Eu estou sofrida de ter que te Estou olhar finalizando. Aqui. Mas Não. É muito bom te ouvir, mas finalizando, por favor. É um pouco nisso que a Elis vai colocando, né? Quer dizer, o que vai ali acontecendo em loco, na concretude, que a gente agora está olhando, né? E como a gente pode ajudar, dentro do que é possível. Eu acho que essa palavra é a palavra que a gente precisa ter com a gente, flexibilidade e o que é possível. Então, essa é a minha experiência, gente. Não sei se acrescentou, se ajudou, mas é o que eu tenho vivido. Sandra, muito. Olha, a Patrícia depois vai falar um pouquinho no chat. Alguns comentários muito legais. Eu fui vendo rapidinho, assim, para não me perder de vocês. Não sei, acho que a Sandra caiu. Será? Eu não, tá aqui. Tá aqui. Você mudou de lugar. Eu odeio quando muda de lugar. Tá vendo? Sandra, muito, muito obrigada. Obrigada a você, Vera. Incrível. Obrigada, gente. Eu acho que todo o teu cuidado, né? Uma preocupação muito grande, assim, o que trazer, né? Todos esses dias conversamos muito e foi incrível. Muito, muito obrigada mesmo. Tenho certeza que a Patrícia vai poder fazer uma amarração aí do que o povo andou comentando e possivelmente de perguntas que venham. Mas muito obrigada, tá bom? Obrigada a você, Vera. Patrícia, fala qual é o caminho. Olha, uns comentários aqui, o pessoal adorando. A gente acabou abrindo também no Instagram para o pessoal, porque tivemos mais inscrições do que cabia no Zoom, então a gente abriu no Instagram e também tiveram muitos comentários lindos e trazendo quanto as palavras de vocês tiveram significado, foram esclarecedoras, foram trocas que nesse momento a gente está precisando ter, o quanto vocês traduziram em palavras o que as pessoas estão sentindo e ajudando a esclarecer e a passar por esse momento da melhor forma possível, né? Tivemos uma pergunta aqui que eu queria passar. Vocês falaram bastante sobre a pergunta da Mariana, mas ela queria saber sobre essa questão mesmo que você trouxe, Sandra, do trabalhar em casa, a questão dos pais em relação a essa situação toda que tem gerado muito desconforto com alguns pais que não estão sabendo lidar com isso. E se teriam algumas sugestões, deixa eu só fechar aqui o microfone que está aberto. E se teria alguma sugestão de como ajudar esses pais para que eles, como essa mãe, não interfiram tanto, mas que ao mesmo tempo, sem a interferência, que eles possam ajudar essa rotina, né, que as crianças estão tendo dentro de casa. E é isso, a escola, o trabalho, tudo foi para dentro de casa. Então, a gente tem que organizar os cômodos, que nem a Elis conseguiu com muitos dos pais dela, mas também não é a nossa realidade de todos. Mas, e assim, o que vocês também poderiam trazer para ajudar os pais, principalmente também desses menorzinhos, né? Porque tem uma autonomia que está sendo gerada, mas também tem um limite essa autonomia quando as crianças são muito pequenas. Até porque eles não têm essa autonomia, né? E os pais acham, né? Acho que numa das idealizações que eu fui observando, uma delas era essa, que eles iam ter autonomia. Não tem como ter. Isso se constrói ao longo de anos, né?
Não é tão simples assim. E em relação a essa questão dos pais, o que eu fui vivendo, e aí eu vou dizer como eu fui fazendo, né? Enfim, eu acho que primeira coisa eu acolhi, eu acho que é isso que a Elis fala, né? Vamos acolher, vamos ver como é que vai ser esse atendimento com essa mãe ali junto, por exemplo, tá? Nessa situação específica desse menino que eu contei, eu fui dizendo, não, espera um pouquinho, não, olha, espera aí, ele vai pensar, né? Ele vai conseguir, ele vai não sei o quê. Só que ele ficou num crescente, né? E a coisa não rolou ali. Até que ele pediu para ela sair. Eu vivi outras situações em que realmente, assim, a mãe não estava nessa coisa tão ansiosa, mas ficava ali do lado também palpitando. E quando eu estava falando com a criança não estava. Ele falava assim: "Quê, mãe? Hã?" Né? Então, assim, também não estava ali. Então, o que eu fiz? Eu ali naquele momento acolhi aquela situação, terminados os atendimentos, à noite, eu liguei para a mãe e conversei com ela. Falei, você notou que naquele momento aconteceu tal, 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 tal. Vamos tentar na próxima vez? Ele está num ambiente onde, sei lá, no quarto dele, algum ambiente que a gente fique nós dois, e se eu precisar de você, eu te aciono. O que você acha da gente tentar de fazer desse jeito? Então, eu fui, né, com um jeitinho, tentando acomodar de uma outra forma. Olha, se ele não tiver autonomia, eu te chamo, fica tranquila. E foi dando muito certo. E hoje, até essas crianças pequenininhas estão muito bonitinhas com isso. Né? As mães vão, elas ligam, elas só querem checar se a parte funcional ali tá operando bem. E, ó, então tá aí, Sandra, qualquer coisa você me, né? E aí eu aciono pelo celular aqui, se eu preciso pelo WhatsApp. Então tem funcionado. Eu acho que a primeira coisa é tentar acolher, né, trazer para perto, e aí num outro momento poder fazer com que essa pessoa possa entender que isso não é benéfico, ficar ali, né, naquela situação, naquele jeito que a mãe estava ficando, né, no meu caso, das coisas que eu fui relatando. E explicar por que não é. E eu acho que essa palavra, vamos tentar diferente, vamos ver se dá certo. E aí fui por esse caminho. Patrícia? É isso aí, é complicado. Ó, a gente teve uma fala muito boa, Sandra. Podemos ficar mais? Tá muito bom. Porque a gente já está explodindo aqui no nosso horário. Vocês trouxeram, ajudaram a ver uma perspectiva positiva sem esconder as vulnerabilidades. Então, é bonito isso, né? Acho que a Jo, a gente conversou bastante sobre isso também, né? E o quanto é importante trazer o lado... A Sandra quer falar? Pode falar, Sandra. Só uma coisinha que eu acabei não falando, né? Porque, assim, eu acho que todo mundo que está aqui pensou como eu. Desistir não era uma opção, né? Interromper não era uma opção. Mas uma coisa que também ficou, né, aí na minha fantasia, até porque também estamos expostos online na casa das crianças, do julgamento dos pais em relação ao nosso trabalho. Isso é uma coisa também que ficou aqui, sabe? Hoje isso está um pouco mais tranquilo, mas eu acho que as 2 primeiras semanas eu me sentia muito perseguida também. Porque tinham pais que ficavam ali olhando, porque no consultório você fecha a porta, né? Você está lá com a criança, é diferente. É verdade. É verdade isso, que agora todo mundo está vendo. Fala, Jó. Não, é só que eu acho que isso é muito sério o que você está falando, né, Sandra? Eu realmente acho que no atendimento, 2 coisas eu acho que me preocuparam e que eu só queria pensar nisso, assim, é também onde a gente guarda o material. Porque eu acho que tem um outro dado, é que é diferente a gente fazer um desenho no consultório e discutir o desenho no consultório, ou a atividade, enfim. Então, assim, isso também foi um cuidado com as famílias, de cuidar com este material, né? Isso, até para a gente poder depois... Porque tudo bem que fotografa e manda, mas tem muitas coisas que têm muito a ver com as crianças. Então, assim, ter a pasta, organizar um pouco esse setting na casa, né? Então, eu acho que essa ideia que você traz é muito importante mesmo, que é a ideia de tentar que a mãe vá saindo um pouco para as crianças que têm mais autonomia, óbvio que tem algumas que não, e tudo bem,
Mas também cuidar desse espaço, né? Os adolescentes são muito engraçados porque eles tentam sair, mas eu acho que você também trouxe uma coisa que é como a gente organiza isso de um jeito que não a mãe não sofra ou a família não sofra, enfim. Então, acho que tem uma conversa que nos cabe, né? Eu acho que essa parte da orientação nos cabe. Eu pedi para as mães dos menorzinhos, né? Porque os maiores já guardam e tal, já estabeleci com eles. Mas dos menores, terem uma pasta onde eles vão guardando as coisas. Aí eles me mostram a pasta, que está escrito o nosso nome e tal, para quando a gente puder voltar no consultório, eles me entregarem para eu colocar na pasta deles lá comigo. E elas têm feito isso também. Isso é muito importante, porque eu já tive casos de criança que chega e eu falo, leva esse para casa. Ah, não, minha mãe joga tudo fora. Então, assim, é um cuidado muito grande que a gente também tem que ter nesse momento, né? Que as coisas estão diferentes. Eu acho que tem muitas perguntas, tem muitos assuntos que as pessoas querem saber. Acho que nessa nossa realidade, nesse nosso normal de hoje, eu acho que vocês podem me mandar aqui no chat, gente. Pode mandar também por e-mail quem quiser, lá no Instituto Faces ou onde vocês quiserem, sugestões para a gente vai continuar tendo essas lives, que agora a nossa rotina de encontros são esses. Então, quem tiver interesse em outros assuntos e tal, quiser passar algum recado para as nossas palestrantes maravilhosas, e além de que foi maravilhoso, e muito obrigada que todos estão falando, eu acho que é aí uma porta que está se abrindo agora, né? Vera? Bom, Vera, uma coisa que viu, Vera, ali, eu estava olhando, tem uma pergunta, né, ou uma sugestão, enfim, que a Patrícia acabou de falar, de outras lives, que não deu tempo da gente falar, é sobre avaliação, e as crianças que chegam agora, né? A gente falou dos atendimentos que já estavam com a gente, né? Eu só tive 2 casos entrando agora, então já anotado aí que é uma coisa que interessa mesmo, porque a gente vai ter mais ainda. As aulas vão retornar em agosto, provavelmente, se retornarem em agosto, né, gente? Perfeito, bem lembrado. Acho que essa é uma live bem específica de como que se faz esse diagnóstico, né? Eu também tive gente chegando e aí é isso, como é que eu vou criando algumas coisas para a gente poder chegar a algum resultado aí mínimo, né? De um início para dizer, sim, por onde nós vamos caminhar eles. Bem lembrado. Patrícia, a gente pode pensar aí que essa é uma. Gente, realmente, assim, as pessoas, pelo pouco que eu fui vendo, realmente não li tudo, muito encantados com a contribuição. E com essa, que era o que a gente queria muito, que é essa coisa da conversa, podendo dizer sim, né, do que é o desafio, do que nós sentimos. Então, assim, tem algumas coisas que eu acho super legais que vocês foram falando, que, o medo que a gente tinha de entrar nesse lugar da internet, dessa tecnologia, né? Eu e a Elis fizemos o ano passado um ensaio, a gente nem podia imaginar o que nos esperava, mas quando foi lá, dezembro, né, Elis? Fizemos um webinar e assim, aquela loucura, e como é que sobe os slides para aparecer, para compartilhar. Hoje, a gente tira de letra, a gente compartilha, a gente divide sala, e eu brinco, né? A Lídia, a gente tem conversado muito por conta de toda essa parafernália. Eu brinco que tem uma coisa de RG, né, gente? Tem um RG que vem ali um pouco atrás e, tem que correr atrás. Então, assim, muito gostoso poder falar, sim, é difícil, né? Me ajuda. E aí vocês foram falando dessa dificuldade. Eu também tive, eu ficava preocupada. Lá atrás eu não queria fazer de jeito nenhum. E olha só, né? Que piloto bacana que foi ali. E hoje a gente está com todo esse movimento. Aí a Elisa traz a ideia assim,
Como antes, o falar com o coleguinha era imediato. Agora, não dá para você virar para a colega e falar rapidamente com ela. Conversa rapidinho, não dá, gente, tem o vidro, né? E, ao mesmo tempo, aí a gente pensa, somos seres relacionais, né? De uma presença. No entanto, de alguma maneira, nós também estamos nesse presente com eles. E eu também tenho tido experiências incríveis, incríveis de trabalho, de autoconhecimento e tal. E, principalmente, eu acho que o que está sendo mais bonito, além destes que são mais, vamos dizer, aparelhados, né, com computador, um quarto para se fechar, mas com aqueles que a gente está trabalhando, principalmente nesse momento lá no SEDES, com crianças mais carentes, de fato, e que estão falando assim, pelo WhatsApp, desculpa, pelo WhatsApp, pelo videozinho, e, gente, não tem o recurso. E aí tem a mãe do lado, participando, todo mundo se sentindo um pouco avaliado mesmo. Então, assim, acho que tem lives incríveis, mas com este tom, desse jeito, assim, dessa conversa gostosa e tal. A Jó vai falando desse lugar do medo, de também não poder, não ter essa paralisia, porque sim, o que vai fazer eu caminhar, né? Um medo que me impede de sair, um medo que vai me permitir ficar encolhido ou fingir que nada está acontecendo, né? Nenhum, nem outro. É o aqui e agora, é a presença, e aí é o que a Sandra traz, as palavras que eu disse, de mãos dadas, parceria, possível, e eu acho que é isso aí, a coragem. Então, isso era algo que eu queria amarrar um pouquinho entre vocês três, que foram trabalhos, foram falas assim, que eu acho que enriqueceram realmente. Acho que a gente está mais preenchido, agradeço muito, 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 e acho que a gente pede todas essas perguntas para a gente ir respondendo para cada um, né, Pá? A gente tem os e-mails e tudo, mas a gente vai propor a próxima. Semana que vem a gente vai falar de arte-terapia com a Tânia Freire, que deve estar, já não sei mais onde ela está, mas ela está aqui comigo. E Patrícia... Daí aparece. Isso, Tânia! Né? Vamos estar lá falando do mesmo tema, mas agora voltado para o arte-terapeuta, né? Esse fazer também. Então, todos estão convidados, mais uma vez, a gente vai mandar os convites que estão saindo do forno, mas é isso, é desse jeito, gente. É gente falando com gente, né? Que é a nossa cara, é a nossa forma de fazer, e muito, muito obrigada. Lídia, super obrigada. Eu falei que você vem numa próxima, nesse outro lugar, né? Porque tem coisas maravilhosas para conversar, para dizer, para nos ensinar, né? Então, muito obrigada. Adorei quem falou, gente, podemos ficar mais um pouco? Obrigada porque ficamos. Querem falar uma finalização, uma palavra, por favor, as palestrantes têm a palavra para as suas considerações aí finais. Jó? Eu quero só agradecer, foi uma delícia, foi muito bom ver gente que fazia tempo que não via, foi muito bom ouvir as colegas, a Sandra, a Georgia, a Vera, enfim, muito bom, e era isso. Jó? Eu também, acho que é agradecer, achei uma delícia estar com vocês, né? Acho que é sempre um bate-papo maravilhoso e poder a gente crescer nesse sentido e trocar essa experiência é muito gostoso, né? Acho que todo mundo está tentando no melhor que consegue e no possível mesmo, né? Achei bem legal, gostei muito, Sandra, de ver essa organização sua, porque acho que foi organizadamente muitas coisas que também todo mundo está fazendo. Muito obrigada a todos. E Elis, você é sempre gostoso ouvir dos sonhos e das coisas, né? Um beijo grande para todas. E todos, né? É que eu só tenho uma tela feminina, então eu preciso arrastar para ver os meninos. Obrigada, Jó. Sandra? Também quero agradecer muito, né, a oportunidade de eu poder estar aqui compartilhando uma experiência, né? Não é a experiência, uma experiência que é a minha, né?
que continua aprendendo a cada dia mais, sempre movida pelaquela minha frase inicial, né? Interromper não era uma opção. Então, o que vamos fazer e como vamos fazer? E buscar esses espaços, né, de criatividade, de falar com as pessoas, eu acho que isso é super importante, né, assim, de compartilhar com os colegas, como é que você está fazendo? Olha, eu fiz isso, olha, eu fiz uma atividade que foi super legal, né? Eu tenho um grupo que a gente vai trocando isso, essa foi bacana. Então, assim, não ficar sozinho. Né? Vamos pedir ajuda, vamos contar as coisas, né? Registrem as experiências, que eu acho que isso é muito bacana. Outro dia eu estava lendo minha primeira semana, como já está diferente na minha 7ª semana. Completamente diferente. Eu acho que é isso, a Jo falou, o normal é agora, desistir não é uma opção, e eu tenho certeza que esse aprendizado será incrível, já está sendo. Nós vamos poder falar muito de tudo isso sempre. Gente, obrigada. muito, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Realmente, Jó tem razão, foi tudo feito assim, porque agora é isso, tem que ser. Então, deu tudo muito certo. Obrigada pela disponibilidade. Tânia, vamos nos ver. E o resto de povo, todo mundo, vamos lá. Quinta-feira que vem traremos a Cláudia Brasil, uma pessoa que traz experiências de Portugal e Brasil. Então, vai ser uma live também bem bacana, tá? Beijo, gente. Bye, bye. Boa noite.